que é mais visto em todos os meios pelos quais entramos em contato é a grande ênfase na questão do relacionamento humano. Desde os enredos de tramas e novelas e Big Brothers, etc., todos eles dizem menção a seres humanos se relacionando entre eles. E na maioria das vezes o que vemos aí são surgimento de complôs, de panelas, de armações, etc. Isso acontece porque as partes envolvidas não estavam ainda com o seu mental e também o seu emocional bem resolvidos, de forma que quando elas entrarem em relação uma com a outra, essas partes passaram a se atritar, porque não estavam silenciadas, não estavam harmonizadas. E ao se atritar, ambas desencadearam todo um processo de desentendimento. E daí que surge toda a separação, essa dualidade social, essa dualidade entre vários pontos, essa dualidade que tem ali como finalidade toda a separação da humanidade em dois grupos que se duelam e se degladiam para ver quem tem a razão, quem é um grupo que porta ali a maior coerência, quando na verdade eles não tentam achar um denominador comum, não tentam reverberar junto ao absoluto. Eles se perdem nessa relatividade e essa relatividade os mantém aí engajados e totalmente atrelados aos grilhões do condicionamento. Vejamos que isso é colocado para pessoas que geralmente eles estão começando a trilhar uma evolução consciencial, se é que estão trilhando alguma, né? Eu digo começando a trilhar uma evolução consciencial no sentido de que são pessoas que geralmente ainda tiveram poucas encarnações aqui nesse planeta e que, portanto, ainda estão com a sua senda sendo ali apenas começada, né? Engatinhando ainda frente a todo esse cenário aí evolutivo. Então eles estão mais fixadas nessa questão de um indivíduo relativo ao outro. De certa forma, não tem como fugir da relatividade, uma vez que desde quando nascemos já estamos relativos a algo, né, que é o exterior. Então toda a comunicação ela se faz de uma parte para outra, dos dois relativos. Entretanto, quando nos perdemos demais apenas nos relativos, deixamos de lado um pouco a essência, porque nos pegamos mais à existência, nos apegamos mais aos fatores que estão plenamente existindo, mas não a essência do que levou os mesmos a poderem existir. Então, quando saímos dessa relatividade de uma pessoa em relação a outra, quando saímos desse cenário de fofocas, de briguinhas, de complôs, de panelinhas e etc., quando saímos disso e passamos a direcionar nossa consciência não na relação do indivíduo contra o indivíduo, mas sim propriamente da relação do indivíduo com suas forças, do indivíduo com suas energias, do indivíduo com as estrelas ou do indivíduo com o universo, é como se estivéssemos ali subindo um degrau acima junto à nossa própria apoteose espiritual. Porque quando subimos nesse grau de inter-relação, nos aproximamos mais do absoluto, de forma que não abortamos completamente ao sentido relativo, até porque eu já citei antes que é impossível fugir do mesmo, uma vez que ele carrega em si toda a noção que nos mantém existindo como algo a partir de outro algo, então já está relativo, porque desde quando nascemos já estamos relativos a algo, né? Não tem como fugir completamente, mas tem como amenizar toda a influência, todo o condicionamento que essa relatividade exagerada pode causar. Então, o indivíduo que está aí já galgando passos mais profundos em toda essa busca consciencial, ele se interessa mais por artes que tratem da relação entre indivíduo e o universo, não de indivíduos com outros indivíduos, gerando briguinhas, gerando contendas, gerando panelinhas. Não, isso aí não. Isso aí apenas
arrasta toda a mente para um patamar extremamente baixo, uma baixaria sem fim. Enfim, é aquela carniça psicológica, né? Essa carniça psicológica é muito importante ali para manter o ser humano ansioso, né? Muito ansioso, sempre achando ali que as celebridades são as maiorais, que compre. Tudo é muito perigoso, cuidado. É sempre mantendo o ser humano tenso, ansioso, né? Sempre com aquela carniça psicológica ali. Então, sim, toda essa coisa nasce de acho que tem o quê? Indivíduos relacionados com outros indivíduos, nunca de maneira consciente, nunca de maneira realmente pacífica, mas sim de uma maneira a gerar muita confusão, porque o ser humano gosta de confusão, né? O ser humano que ainda não possui ainda o seu corpo anímico resolvido. Inclusive, toda essa questão está intimamente ligada ao corpo anímico do indivíduo que não tem a sua evolução completa ainda, por isso precisa de vários ajustes ali. Quando esses ajustes começarem a ser feitos, então, parte por parte, gradualmente, esse corpo anímico, ele se alegrará mais com outro tipo de arte, uma arte que realmente traga a menor influência de briga possível, a menor influência de contenda possível e a menor influência de panelinhas, de complôs ou coisas do tipo. Isso não fará mais sentido. Quem quer isso é aquela parte lunar não resolvida, a lua negra, ela que quer isso. As partes mais baixas emocionais do humano, as partes mais abstratas, mais intuitivas, e o próprio Atman, o próprio corpo causal, não se preocupam com isso, com panelinhas, com contendas, em ver quem age melhor no lugar, quem age pior, e ficar julgando comportamentos humanos que são ali postos em comparação com outros humanos. Não. Pelo contrário, ele está mais preocupado com a interação dele com o universo, ou dele com o seu eu superior, ou dele com a sua mônada divina, ou dele com o seu quantum divino, ou dele com Deus, com o próprio divino. Então, o ser humano que está à procura de uma comunicação que se preze, uma comunicação realmente que funciona ali como uma tônica do porvir, ele tem outro tipo de olhar sobre o mundo e também sobre o mundo das artes. Então é muito provável que ele prefira alguma arte que venha a conversar diretamente com sua tríade superior. As artes que são impostas pelos meios, através da relação oferta e demanda, de publicidade e propaganda, através de anunciantes e também outros dispositivos que veiculam ali na mídia todo o seu engajamento, essas artes elas estão mais a par do quaternário inferior. Porque é o quaternário inferior que mantém o homem vibrando ali em ciclos, aquela roda kármica. Karma da raiz K, de caminho, caminhante, trilha um caminho, tem alguma dívida a quitar. Então aqueles 4 corpos inferiores, eles estão à mercê dessa roda. Os 3 corpos superiores já se libertaram dessa roda. Eles já estão no Dharma e não mais no Karma. Estando no Dharma, eles podem flutuar sobre aquele momento e poder analisar a ilha por fora. Quando ele analisa ali por fora, ele percebe que tudo ali que ele estava tendo era tudo ilusório, era tudo uma maia, tudo uma ilusão. E que essa ilusão o regeu durante um largo tempo de sua vida, porém também foi necessária, porque foi através dela que ele sentiu ali um insight, em um momento de silêncio dele, ele sentiu um insight, e esse insight ele veio a possibilitá-lo a querer saber sobre a existência de algo mais invisível, de algo mais sublimado, né? De algo até então mais pro espírito e menos ali pro concreto, né? Só que uma parte que dá perspectiva para outra. Tanto que aí até nisso a comunicação dos relativos existe. Não tem como fugir dos relativos, porque eles simulam na interação deles próprios a própria união ali do Tantra primordial, do claro e do escuro. Então tudo é relativo, porque é a partir da união relativa dos opostos que o movimento é posto ali no esquema. Sem essa relatividade não tem como, seria tudo congelado.
Só que devemos cada vez mais estreitar essa relatividade, tornar a pax profunda existente nessa dualidade, deixar as coisas menos separadas, tentar dar um olhar de união, de perennialismo, o ponto em comum em todas as tradições, uma coisa ali que é o coração do esquema, é a síntese. Essa síntese, como é que ela nasce? Ela nasce do entender dos relativos se entendendo. Então a pessoa que está realmente ali posicionada junto à beleza da vida, ela procura cada vez mais se distanciar de artes que tragam confusão, de indivíduos brigando com outros, etc. Isso aí é tudo coisa que não faz mais sentido. A conversa é do indivíduo com Deus, dele com o divino. Essa relação, sim, não relação dele de alguns indivíduos brigando com outros, não. A relação é do indivíduo em relação a Deus, mais perto do absoluto. É um relativo, mas esse relativo está mais perto do absoluto. Dessa forma, então, podendo receber todas as suas emanações de luz, que emanam ali, né, daquele absoluto ali. Quem está recebendo é o próprio indivíduo, que estreitou a sua relatividade para junto do absoluto. Ele tornou aquilo mais enlaçado, tendo ali uma lógica plausível. Ele tornou aquilo mais legível ao teu sistema. Deixou de estar tudo muito dual. Aquilo foi se unindo, foi formando uma transcendência. Então aquilo, de certa forma, se fez mais enxergar por Deus, que vai contemplar essa relação, mandando mais insight, mandando mais luz e mandando mais paz para o coração de quem busca. É isso aí por enquanto.